Ah, que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Bom dia, pessoal. Esse domingo tão bonito, o nosso estudo de hoje, ele vai trabalhar a questão da gratidão como o melhor caminho para a nossa existência. Eu quero dar boas-vindas a todos os nossos amigos, irmãos, e que esta palavra seja uma grande bênção na sua vida, como foi e tem sido na minha vida também. Muitas pessoas têm uma vida muito tensa, elas geralmente são pessoas muito nervosas, ansiosas, preocupadas, e elas não sabem o que é ter paz na vida. E em muitos casos isso pode estar relacionado com a temática do nosso estudo de hoje, que a forma como nós abordamos a nossa vida, como nós vivemos, como nós olhamos a nossa existência, como nós nos portamos diante da nossa existência. O objetivo é fazer um estudo lá no livro de Êxodo, especialmente no capítulo de número 16, quando fala sobre a rebelião ou o povo murmurando contra Deus, contra Moisés e automaticamente contra Deus. Então, o nosso objetivo é realmente fazer essa análise em cima desse texto básico de Êxodo, capítulo 16, de 1 a 10, e verificar que o melhor caminho é, de fato, a gratidão. Pois bem, nós temos aí o texto bíblico, né? Uma parte, pelo menos, os versos 2 e 3, quando falam dessa rebelião. E notem que isso daqui era, há pouco tempo, tinham saído do Egito, né? O versículo 1 diz, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. 2 meses e meio, e a primeira manifestação de insurgimento contra Deus e contra Moisés. E o versículo 2 diz que toda a congregação se insurgiu lá no deserto e começaram a murmurar, começaram a reclamar. E o murmúrio, a reclamação, a queixa, geralmente elas andam com outras companhias, né? Nós sabemos muito bem disso. Eu sou pastor já há quase 40 anos e a gente sabe muito bem como que o murmúrio, a queixa, a reclamação anda com outras companhias.
vem a companhia da fofoca, a companhia da injúria, a companhia da maledicência, a companhia enfim, de outras práticas pecaminosas que nós conhecemos muito bem. Elas não andam sozinhas. Geralmente, onde há rebelião, onde há murmúrio, há rebelião, há fofoca, há injúria, enfim, uma série de coisas aí da mesma natureza. Nunca andam sozinhos, só andam em bando. Então diz o versículo 2 que murmurou o povo, né, contra Moisés e contra Arão. Notem que no capítulo 15, no versículo 24, foi a primeira insurreição do povo, né? Eles murmuraram por causa da água. E eles tinham saído do Egito e foram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias e não acharam água e já começaram a reclamar. Agora, aqui não é por causa de água, essa insurgência aqui do capítulo 16, né, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda a multidão. A insurgência aqui já é por causa de comida, né? Mas uma pessoa, ou uma família, ou uma cultura, ou uma mentalidade que se dá à queixa e ao murmúrio, ela reclama em qualquer situação, desde a mais simples até a mais complexa. É o hábito, o reclamar, o murmurar, né? E lembrando que aquelas outras companhias estão sempre presentes aí com o murmúrio. E é interessante que era um povo que tinha o hábito de reclamar lá no Egito. Reclamava de Faraó, reclamava da mulher, reclamava do filho, reclamava do marido, reclamava dos pais, reclamava do vizinho, se estava quente, reclamava, se estava frio, reclamava, se chovia, reclamava, se não chovia, reclamava. Enfim, é um povo que tinha essa mentalidade da reclamação. E é importante notar o que está por detrás desse comportamento, né? Uma das coisas que está por detrás da reclamação é um coração que não sabe o que é graça. Não sabe o que é graça. O coração ingrato, ele não ainda experimentou a graça. Ele não tem conhecimento do que é graça. Porque todos os corações que experimentaram a graça salvadora de Deus, eles não ficam murmurando, reclamando, injuriando, falando mal, fofocando e, enfim, outras coisas mais desagradáveis. É exatamente o que está por detrás desse processo do murmúrio, da queixa constante, porque é normal, uma vez ou outra, nos queixarmos de algo quando está sendo injusto, né? Então, quando alguém nos faz uma injustiça, é muito normal que nós queixemos, mas quando nós queixamos de Deus, não pode haver injustiça nenhuma sendo feita contra nós aí. Pois bem, alguns relatos de reclamações daquele povo lá no deserto, são muitos relatos, eu peguei aqui apenas 7 relatos. Por exemplo, em Êxodo 15, que eu já falei, eles reclamam 3 dias depois que Deus tira aquele povo da escravidão. Aquele povo trabalhava de sol a sol, aquele povo trabalhava debaixo de chicote, serviço pesado, e a vida deles era trabalhar. As grandes construções do Egito, praticamente o povo judeu que fez. E, no entanto, Deus liberta 3 dias
estão procurando água, não acharam, começam a reclamar, a murmurar, a injuriar, né? a inventar coisas sobre Moisés, a levantar motins, rebeliões, porque tudo isso é filho do murmúrio ou da ingratidão no coração. Em Êxodo 16, é o que nós estamos lendo, aí é por causa de comida. Em Êxodo 17, uma nova reclamação por causa de água, né? Em Êxodo 11, reclamam por causa da sorte deles, que a vida no Egito era melhor, agora é calor, é falta de água, é mudando de um lugar para o outro. Então é um povo que está sempre reclamando. Em Números 14, estão reclamando por causa agora dos inimigos. Estão com medo de serem destruídos pelos inimigos da terra. Eles se esqueceram do que Deus fez com o exército de Faraó, lá no Mar Vermelho. Se esqueceram rapidamente. Então, o murmúrio, se há por detrás do murmúrio o desconhecimento da graça, há também por detrás desse tipo de reclamação a incredulidade. A incredulidade, o desconhecimento da graça geram as queixas e os murmúrios. E murmúrio pode ser mentalidade. Uma pessoa que nasce numa família que ouve o pai reclamando, que ouve a mãe reclamando, que ouve o irmão reclamando, o avô reclamando, a avó, provavelmente ele vai ter um tipo de mente condicionada ao reclame, até uma válvula, tipo uma válvula de uma pressão muito grande, uma panela de pressão. O jeito que tem de pôr para fora é reclamando. Então, hoje nós vamos aprender a colocar para fora o que está nos pressionando, agradecendo, ao invés de colocar para fora reclamando. É uma remodulação, uma reformatação ou uma formatação da nossa mente. Vamos condicionar a nossa mente ao amor de Deus, ao amor do Espírito de Deus, e o nosso comportamento vai ser uma nova perspectiva da nossa existência, uma nova visão da vida, da existência, que é a gratidão. Em Números 16, eles estão querendo linchar Moisés e Arão. Eles têm que correr para o tabernáculo. Eles querem pegar mesmo Moisés e Arão por causa da questão da água e a questão dos inimigos da terra e a questão da comida. E notem que, se você ler lá em Êxodo 15, 16, 17, houve 3 tipos de movimentos assim, de sedições. E Deus carinhosamente deu água na primeira. Na segunda reclamaram da comida. Deus enviou o maná, enviou cordonizes para que eles pudessem comer. Na terceira reclamação, Deus novamente manda a água para eles. Na quarta reclamação, por causa dos inimigos. Na quinta reclamação, a mesma história. Por que Deus não nos matou lá no Egito? Não nos afogou lá no Mar Vermelho? Por que Deus teve que nos trazer para cá para nos matar aqui de sede e de fome? O pior que eles reclamam é de Moisés, né? E em Números 26, o povo ele está reclamando por falta de água novamente. Então, o problema da água e da comida estão sempre presentes aí na reclamação daquele povo, né? Pois bem, vamos seguindo em frente e vamos ver aí que aquele povo passou por uma experiência muito recente, era coisa de meses, 2, 3 meses. Eles viram acontecendo coisas extraordinárias lá no Egito. As 10 pragas foram acontecimentos extraordinários. Até a terceira, se não me engano, os feiticeiros do Egito, Satanás
conseguiu imitar, mas parece que da quarta, não estou bem lembrado, para frente eles não conseguiram mais imitar. Foram coisas assim extraordinárias. E o mais extraordinário foi o mar se abrindo. Então era um povo que tinha visto sinais e maravilhas e ainda era um povo incrédulo, era um povo rabugento, era um povo ingrato, porque a vida daquele povo era reclamar. Isso até nos lembra aquela hiena lá, né? A vida da hiena era reclamar, ó céu, ó vida, e nada vai dar certo, né? E aí a gente realmente tem que tomar cuidado, né? Porque a palavra de Deus, ela nos afirma que deve estar longe de nós, né? Fazer tudo, diz o apóstolo Paulo, façam tudo sem murmuração nem contenda, né? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Então, veja que em primeiro lugar, o que vem? Antes da contenda, vem as murmurações. E a murmuração, eu repito, ela nasce de um coração incrédulo e que não conhece a graça de Deus. Não percebeu ainda a graça de Deus. E tudo que vai fazer sem reclamar e sem contender. Né? Faça para a glória de Deus. Quando nós aprendemos que tudo que a gente faz é para a glória de Deus e não é em primeira instância para o homem, então nós vamos começar a fazer tudo para agradar a Deus. Se eu começo a reclamar, estou reclamando é de Deus. Aliás, o texto aqui nos fala, né? Eles reclamam e Moisés então diz para eles, né? Lá no versículo 8, né, prosseguiu Moisés. Vejam bem que Moisés diz para eles, eles não estão reclamando, não é de Moisés nem de Arão. A reclamação deles é contra Deus. E isso é muito grave, isso é muito sério. Porque todas as vezes que eu estou murmurando e reclamando de alguém que Deus colocou como autoridade na minha vida, e essa autoridade está fazendo a vontade de Deus, eu estou me rebelando, eu estou murmurando, eu estou reclamando, eu estou injuriando, eu estou lançando semente de discórdias, de fofoca, é contra Deus. E então Moisés diz no versículo 8, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Mas se você voltar no versículo 2, olha o que está lá. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Lá embaixo Moisés está falando, vocês não estão murmurando, não é contra nós, mas é contra Deus que vocês estão fazendo isso. Então a gente precisa ver que a seriedade, né, ao ponto do apóstolo Paulo então falar, e lá em 1 Coríntios, capítulo 10, de 7 a 11, ele fala de pelo menos 4 pecados que destruíram o povo, que fez com que Deus destruísse o povo lá no deserto. O primeiro foi a idolatria. Quantos morreram por causa da idolatria? O segundo, a imoralidade. O terceiro, a tentação, o povo tentando a Deus. E o quarto, os murmúrios, as queixas, os reclames, né? Não pode fazer um pouco de calor a mais, ou a sede está assim, começa uma sedição e a coisa vai piorando com o tempo. No início, né, um murmúrio aqui, um burburinho ali, um grupo ali se reunindo contra Moisés, mas com o passar do tempo,
as coisas vão até chegar às sedições, aos motins e até próximo a uma guerra civil dentro do povo lá de Israel. Então, Paulo vai e fala assim, ó, estas coisas lhe sobrevieram. Que coisas? Praga, morte, guerra, destruição, lá no deserto. Durante os 40 anos de peregrinação, Deus enviou praga, as pragas que Deus enviou no Egito, ele começa a enviar sobre o povo dele. Guerra, destruição, fome. E Paulo fala, olha, essas coisas lhes sobrevieram, quer dizer, ao povo lá atrás, como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Advertência para nós. Nós estamos sendo advertidos para não cometermos nem o pecado da idolatria, nem da imoralidade, nem da tentação e nem do murmúrio. Aquele povo viu a glória de Deus, mas mesmo assim era um povo que estava sempre reclamando, fofocando, injuriando, inventando coisas contra a vida de Moisés, fazendo as suas reuniões secretas para derrubar Moisés, e por aí afora. A questão era toda essa. Então, essas coisas são sintomas. Uma vida que a pessoa está sempre reclamando, isso daí revela, na verdade, um coração ingrato, incrédulo e não submisso ao Senhor. Pode ter certeza, uma pessoa que vive reclamando, vive murmurando, e essas coisas não andam sozinhas, vêm as outras, né? Vem a injúria, vem a fofoca, e vem os falsos, os levantes falsos, né, contra a pessoa de Moisés, e um tanto de males, até a sedição, a insurgência, a rebelião aconteceu lá no deserto, no povo de Deus, né? E quem não se lembra lá da família de Corá, daquela grande rebelião que houve lá. E, portanto, isso é sintoma de que algo não está bem dentro de nós. Mas também havia lá no meio do povo aqueles que amavam ao Senhor. Era mais ou menos tipo essa figura que está aí, projetada. Eles amavam ao Senhor, mas a maioria tinha uma mentalidade egípcia. É igual hoje dentro das igrejas. Uma maioria tem uma mentalidade mundana com respeito a isso. Vieram lá de trás, tem muitos que vêm lá de trás, com a cultura do calote, da imoralidade, com a cultura das queixas, não pode passar por pressão nenhuma e voltam às antigas práticas. Então, se convertem, batizam, mas continuam dando calote nos outros, continuam fofocando, continuam na imoralidade e outros continuam reclamando e murmurando, né? Então, a mente não passaram por aquela transformação de Romanos 12, 1 e 2, a transformação da mente. A mente continua sem transformação. E é necessário passar por essa transformação da mente. E o que eu quero mostrar hoje é que há um caminho muito superior e melhor ao caminho da reclamação. O caminho da reclamação é um caminho difícil, cheio de pedras, cheio de espinheiros, cheio de armadilhas e animais ferozes. É um caminho muito difícil. O caminho da gratidão é um caminho que o caminho que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar esse caminho. A gratidão
ela nos transforma. Quando nós começamos a desenvolver uma atitude cultica, totalizante, em que a vida toda é um culto a Deus, então a gratidão faz parte dessa atitude cultica. Então tudo o que fizerdes, seja em palavras ou ações ou em pensamento, façam para o Senhor Jesus, disse o apóstolo Paulo, dando por ele graças a Deus. A gratidão, então, ela precisa ser uma atitude em nossa vida. A gratidão, ela agrada a Deus. Um espírito grato agrada a Deus. Eu me lembro quando Jesus curou 10 leprosos que gritavam pela estrada pedindo misericórdia, e apenas um voltou para agradecer. E Jesus então disse: onde estão os outros que foram curados? Somente esse gentio voltou para agradecer? Deus se agrada com a gratidão, porque quando nós temos uma postura de gratidão para com a vida, para com as situações, para com Deus, então o que acontece conosco é que tudo se transforma. Tudo se transforma. Faz bem à saúde, né? A gratidão, ela faz bem à saúde. As pessoas que ficam reclamando da vida, que estão sempre nervosas, que estão sempre reclamando de tudo, essas pessoas são propensas à pressão alta, à depressão, a estresse, a desgastos emocionais, a doenças psicossomáticas, a AVCs, infartos e outras doenças mais. Porque a vida delas é tensa, há uma tensão contínua. Mas já a gratidão, ela faz bem à saúde, porque a vida se torna leve quando as pessoas aprendem a agradecer as mínimas coisas. Nós podemos agradecer a saúde. Quantos de nós agradecem a Deus pela saúde? Nós só sabemos o valor que tem a nossa visão quando estamos ficando cegos. Verdade? Pessoas dariam toda a fortuna que elas têm para recuperar a vista. Nós só damos valor à nossa família quando nós estamos perdendo. Nós podemos agradecer pela saúde. Nós enxergamos, nós ouvimos. Nós não estamos entrevados numa cama dependendo de alguém ali para nos trocar. Nós estamos indo e vindo. A saúde é o maior patrimônio abaixo de Deus nas nossas vidas. Nós podemos agradecer pelos amigos, podemos agradecer pelos animaizinhos que temos, os gatinhos, os cãezinhos, os passarinhos que Deus deixou para conosco e que nos fazem muito bem para a saúde. Nós podemos agradecer pelos bens, pelo pão de cada dia, pela casa que moramos, o lugar que temos para trabalhar, o salário, o lugar que temos para voltar. E tem um hino que nós cantamos que diz: conte as bênçãos, diga quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. E se nós começarmos a agradecer o que Deus tem feito por nós vamos ficar horas e horas e horas. E se formos agradecer a Deus desde quando nós nascemos até hoje, vamos ficar meses na presença de Deus e anos só agradecendo, agradecendo. Por que então, a partir de agora, já não começar a agradecer? E passar o restante da nossa vida mudando aquela atitude do murmúrio para a atitude da gratidão. Eu disse que
A gratidão, ela agrada a Deus, ela faz bem à saúde. As pessoas que têm um olhar grato para com a existência, elas têm mais saúde, elas têm mais paz, elas percebem mais as pequenas coisas, os pequenos detalhes. A pessoa sob tensão, ela já não consegue ver mais os detalhes na natureza, ela não consegue mais sentir a brisa no rosto, o raiar do sol sobre a pele. Ela não consegue, ela está sob tensão. Ansiedade, nervosismo e tensão. Isso só pode trazer morte. Pessoas que têm esse olhar da gratidão, elas têm paz. Elas têm mais condições de julgar o que é real, o que não é real. A gratidão, ela nos dá mais percepção da existência, das coisas principais da existência. Nós estamos num mundo que está de perna para o ar, os valores trocados, as pessoas valorizam o metal, desvalorizam a mãe e o pai. Pessoas vão embora para outro país, o pai morre aqui, a mãe morre aqui, o irmão morre aqui, eles nem podem vir aqui. Será que não tem emprego aqui no nosso país para essas pessoas? O que está acontecendo? Que desvalorização é essa dos valores mais nobres? Quando nós temos essa atitude da gratidão, nós percebemos o que é primordial para a vida. Jesus falou que para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, que essas coisas para a sobrevivência vão ser acrescentadas, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for. E ele disse que a vida vale mais do que a vestimenta. E o corpo vale mais do que a vestimenta, a vida vale mais do que alimenta essas coisas. Então, entramos num processo de inversão de valores, começamos a valorizar bens, né? Ter em lugar de ser, bens em lugar de mãe, de pai, de irmão, de fé, de oração, de paz. A gratidão, ou esse olhar para a vida com gratidão, nos faz ver a vida. Nos fortalece, nos faz crescer espiritualmente como seres humanos, humanizar. Porque o crescimento espiritual, ele é um crescimento paralelo à humanização. Quanto mais espiritualmente crescemos, mais nos humanizamos. E muito mais. Nós ficaríamos aqui horas falando sobre, né, o que a gratidão pode fazer em nossas vidas. Nós cantávamos muito antigamente nas igrejas esse corinho que nos chama para ficar de bem com a vida, né? Ele nos chama para dar um sorriso e o cântico ele falava exatamente com essa letra. Eu vou cantar aqui e quem não sabe pode aprender aí, né, esse cântico. E ele dizia assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Essa atitude da gratidão. As pessoas que têm gratidão, elas conseguem sorrir, elas conseguem viver bem com o próximo, elas conseguem ter uma saúde melhor e tudo mais. Nós vamos encerrando dizendo que a Bíblia, ela nos ensina: em tudo dai graças. Essa é a atitude da gratidão, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão
como o murmúrio é filho da incredulidade e é filho também da ingratidão, ok? O murmúrio é filho da incredulidade e da ingratidão. Esse povo aqui no deserto está reclamando de coisinhas que Deus mostrou para eles. Mandou o maná dos céus, mandou água, saiu água de rocha, a água estava envenenada, mandou jogar uma árvore lá dentro da água, a água ficou boa para dar para o povo, para o gado. Esse povo viu milagres. Esse povo viu coisas extraordinárias que dar água e comida era o mínimo. Eles não precisavam de estar murmurando. Eles precisavam ter uma atitude de fé e dizer o seguinte: olha, o Deus que operou sinais e maravilhas no Egito, esse Deus não vai deixar faltar. Ele não nos trouxe aqui para nos matar. Tinha que ser o contrário. Porque eles diziam para Moisés: Deus devia ter nos matado lá, por que ele nos trouxe aqui para nos matar aqui? Ora, esse povo viu sinais e maravilhas. Era o contrário, eles tinham que ter chegado para Moisés: Moisés, fica tranquilo, tem 3 dias que a gente não acha água, mas diante de tudo que nós vimos acontecer no Egito, água virando sangue, é peste, é praga de piolho, de sapo, é a luz que não incide sobre o Egito e tanta coisa mais, os primogênitos que morrem, os animais, chuva de pé, granizo, etc, etc. E o maior milagre, o mar se abriu e nós andamos a pé enxuto e atravessamos o Mar Vermelho. Então, isso é fichinha diante de tudo que vimos. Deus vai providenciar a água, Deus vai providenciar o pão, Deus vai dar cabo dos inimigos, Deus vai fazer a obra. Essa atitude de fé. Mas era um povo duro de serviço, era um povo duro de coração. Eu me lembro do povo da época de Jesus. O povo da época de Jesus também viu milagres. Eles viram muitos milagres, porque a época de Jesus também foi uma época de muitos milagres, como a época de Moisés. E aquele povo da época de Jesus estava cego e o coração estava duro para entender, aquela geração. Ao ponto de Jesus falar: ai desta geração, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos aqui, teriam arrependido. Mas aquele povo estava duro para ver os milagres. Estavam reclamando de Deus, murmurando de Deus, dizendo para Deus. Porque quando nós murmuramos, ou reclamamos, ou queixamos da sorte da vida e das provações que vêm sobre nós, nós estamos dizendo para Deus: não acreditamos e não confiamos no Senhor. É isso que o murmúrio revela: um coração incrédulo, um coração insubmisso, um coração ingrato. Mas a palavra diz: em tudo dai graças. Pode ser que nós vamos atravessar desertos na nossa vida, vamos ficar 3, 4 dias sem encontrar água, mas a água vai aparecer. Pode ser que fiquemos sem encontrar comida no deserto, não tem comida, estamos com fome, mas a comida vai aparecer. Estamos rodeados de inimigos, os inimigos não vão nos destruir. A vitória vai ser nossa.
O que Deus quer, o que Deus quis ensinar para esse povo aqui, era que esse povo fosse um povo que confiasse em Deus, que confiasse na providência de Deus, porque até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Mas era um povo duro. Entretanto, conosco, pode e deve ser diferente. Nós podemos mudar de atitude hoje. Se tem alguém me ouvindo, e se você tem o hábito de reclamar, e tem o hábito de murmurar, e de, inclusive, aquelas outras companhias que vêm, sempre andam juntas, é uma gangue, a injúria, a fofoca, então é hora hoje de pedir perdão para Deus, porque esse é um defeito da personalidade, do caráter. Essa é uma deficiência da fé, é uma deficiência espiritual, e isso tem acabado com muitas igrejas, isso tem acabado com muitas famílias, tem acabado com muitas vidas. E agora é hora de tomar uma posição diante de Deus e de dizer a Deus: Senhor, eu quero ter um olhar de gratidão ao Senhor pelas estradas que o Senhor me levar nessa vida. Ainda que o caminho da gratidão estiver cheio de dificuldades, estiver cheio de momentos difíceis de trilhar, espaços difíceis de trilhar, eu vou aprender a dar graça e a confiar no Senhor. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer, segundo a inteligência que o Senhor me deu, a saúde, a experiência, a sabedoria. Mas mesmo que eu faça tudo o que eu puder fazer e a água não aparecer, a comida não aparecer, eu vou continuar lutando, mas lutando dando graça e tendo essa atitude de gratidão diante do Senhor para com a minha vida, para com a vida da minha família, da minha igreja, do meu país. Porque é isso que Deus quer de todos nós. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Agradeça pelo governo, agradeça pelo pai, agradeça pela mãe, agradeça pela casa, agradeça pelo corpo que você tem, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, agradeça pela esposa, agradeça pelo marido, agradeça pelo trabalho, pelo salário que você ganha, pela vida do seu patrão que te deu esse emprego. Agradeça por tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu quero encerrar essa live desejando que hoje possa ter havido muita mudança. Como diz o apóstolo Paulo, transformar pela renovação da nossa mente. Talvez eu estivesse vivendo em pecado por causa do murmúrio, porque eu não tinha esse conhecimento, mas agora eu estou tendo esse conhecimento. Então, diante desse conhecimento, desse estudo, eu preciso mudar a minha vida, baseado na graça e na força do Espírito de Deus. Eu preciso mudar a minha vida. Que Deus te abençoe e que Deus te conceda um bom domingo. Amém.